Mateus capítulo 9, versículos 2 a 8. Acompanhe comigo aí, na versão da sua Bíblia. A gente sempre coloca aqui o endereço, né? Não coloca que é para você saber folhear, procurar na sua Bíblia de papel. Mateus capítulo 9, versículos 2 a 8. É o primeiro evangelho do Novo Testamento. Ou então saber usar na sua mídia também. Tem que saber localizar na mídia, né? Mateus capítulo 9, versículos 2 a 8. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Obrigado, Senhor, por mais esse culto de oração. Ouça, Senhor, os nossos clamores, as nossas súplicas daqui a pouco, com teu servo João Paulo dirigindo aquele momento de intercessão. Receba os nossos louvores, Deus, como expressão da adoração que está lá num coração rendido ao Senhor. E fala-nos através da tua palavra. Guia-nos, os nossos pensamentos, os nossos corações, meditando na tua palavra, aprendendo da tua palavra e vivendo a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. O Senhor Jesus chega a Cafarnaum e desce do barco, está mais uma vez com seus discípulos. Quem está registrando aqui é Mateus, a conversão dele vai acontecer daí a pouco, o chamado. Mas aí, depois que ele caminha com Jesus, anos mais tarde, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve esse evangelho. Esse evangelho é, mais uma vez aqui lembrando a igreja, é um instrumento nas mãos de Deus, através de Mateus, para fazer o judeu acreditar que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias esperado. Então, ele cuida dos detalhes, é lógico, inspirado pelo Espírito Santo, para deixar isso bem claro. E aqui, mais uma vez, isso acontece, porque não sabemos, não há detalhes sobre este paralítico, mas não era um paralítico talvez comum, como alguns que viviam jogados à beira da estrada, esperando por uma moeda, porque ele foi levado até ali por alguns amigos. Então era alguém que de alguma forma tinha um amparo de família ou de amigos, mas era alguém necessitado porque era paralítico. E o texto diz que Jesus não olha a paralisia do homem. Como é que Deus olha? Deus olha diferente do homem. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. E o texto diz que Jesus viu que eles tinham fé. É sempre uma discussão muito grande que se traça em torno de textos assim, porque como é que a gente faz? Nós não somos nada. O ser humano é muito limitado. E onde é que Jesus trabalha? Vários textos dizem que Jesus, vendo a fé, observando a fé, e algumas vezes até denotando que esta fé estava no coração de pessoas que não eram pessoas descendentes de Abraão, que não eram israelitas. Então, o que Jesus vê é aquilo que é a ação do Espírito Santo, trazendo vidas para ele. Isso a gente precisa entender. O bom terreno não é bom terreno por mérito próprio, mas o Senhor Deus prepara para o momento da sua glorificação. Quem foi que pecou? Ele ou seus pais? Perguntam de outra feita a Jesus. Ele diz: nem ele, nem os pais. Mas isso aconteceu para que neste momento se cumprisse a glória do Senhor. Então, nesse instante, Jesus olha e vê a fé no coração desses homens e aí dirige-se ao paralítico. O que é que você espera que aconteça? O que é que a multidão ali em volta espera que aconteça? A multidão espera naquele momento que o Senhor Jesus cure o paralítico que está ali. Ele olha para a posição do paralítico e aí então, ao invés de dizer: você está curado, como já fizeram outras vezes, Jesus diz: olha, os teus pecados estão perdoados. Imediatamente, o
os legalistas, os religiosos presos à lei, que conheciam a lei, mas só a letra da lei, não tinham condição de ver a essência, a presença de Deus em Jesus. Então eles não falam, eles pensam em seus corações: que blasfêmia, só quem pode perdoar é Deus. Eles têm a palavra ali, eles conhecem, só quem pode perdoar é Deus. Que posição é esta? Israel sofreu muito tempo debaixo da escravidão. E uma das coisas que mais marcou Israel foi a opressão, a escravidão, por causa da desobediência da nação em se curvar diante de outros deuses. Então, desse silêncio que nós temos ali, do Velho para o Novo Testamento, sai aí no Novo Testamento, Deus agindo novamente e falando novamente, e eles trazem em seu coração essa marca: idolatria, paganismo, outros deuses não. Então eles identificavam um perigo em Jesus de ser mais um outro que iria ou queria roubar a glória de Deus. Mas o Senhor Jesus, então, mostra de uma forma bem clara que Ele conhece o coração do homem. Porque Ele pergunta: o que é que vocês estão pensando desta forma má? Porque esses homens estavam sempre à volta de Jesus, procurando pegar Jesus em alguma falha. Não havia interesse deles em aprender. Não havia interesses deles em extrair de Jesus nada que fosse bom. Eles queriam encontrar alguma falha. Aí a maldade do coração. Eles poderiam até questionar aquela posição de Jesus, mas com outra intenção. Mas Jesus, então, deixa bem claro a maldade no coração. E a maldade no coração desses homens, que habitava no coração de tantos que estavam à volta de Jesus, provoca a incredulidade. E a incredulidade leva muitas vezes a opor-se à ação de Deus. E então Jesus estabelece um contraste interessante. Se eu não posso perdoar pecados, eu também talvez não poderia curar. Então qual é mais fácil? Entende o que Jesus faz nesse momento com esses religiosos? O que é mais fácil? O que você considera mais fácil? Curar um paralítico ou perdoar pecados? Né? Me lembra muito aquela passagem de dizer que Sansão rasgou lá, como se rasga um cabrito, né? É fácil rasgar um cabrito? É fácil rasgar um cabrito, é uma força de expressão para dizer que era alguém muito forte, capaz de fazer algo que nós não podemos fazer. Jesus, nesse momento, está diante daqueles homens dizendo: olhe, preparem os seus corações, porque algo ficará bem claro aqui. O questionamento aqui era a respeito da divindade de Jesus. Eles não acreditavam que Jesus é Deus. E então, nesse momento, o Senhor Jesus olha para aquele homem e diz: levanta, toma a tua cama e anda. E o texto diz que ele se levantou e imediatamente foi para a sua casa. Jesus primeiro perdoa pecados, mas é algo subjetivo, a multidão quer ver coisas. Estes homens estavam ali questionando a autoridade de Jesus, e neste momento Jesus tanto aplica aquilo que era subjetivo, algo que internamente acontece, perdão dos pecados, salvação que é dada por Jesus, mas também estabelece algo que é notório, externo, e então este homem é curado. Mas o resultado da manifestação da divindade do Senhor está no último versículo que nós lemos: porque vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Irmãos, nós lutamos hoje com as mesmas coisas. O mundo se levanta o tempo todo para questionar a divindade de Jesus. E algumas vezes a própria igreja do Senhor tem se confundido, porque parte dessa igreja ainda anda procurando sinais, curas e maravilhas. Estão atrás daquele que cura, estão atrás daquele que soluciona problemas, quando na verdade o Senhor Jesus veio para salvar. Ele veio para buscar aquele que está perdido, ele veio para transformar a vida daquele que é filho das trevas, para se tornar um filho da luz. Então, diante da incredulidade daqueles religiosos legalistas, o Senhor Jesus mostra que ele tem poder, tanto para curar, como para perdoar, como também para salvar, e essa é a mensagem para nós nos dias de hoje, o temor no nosso coração. Como é que nós olhamos para Jesus e como é que nós nos relacionamos com Jesus? Qual vai ser daqui a pouco o teor de muitas orações?
Porque em muitos momentos nós estamos ainda atrás de um Deus que resolve problemas, nós estamos atrás de um Deus que pode, de alguma forma, tornar a nossa vida mais mansa, que estamos, de alguma forma, interessados em receber coisas, quando, na verdade, o Senhor Jesus tem autoridade para tocar em nossas vidas. Ele tem autoridade para curar, e Ele cura. Ele tem autoridade para fazer milagres, e Ele faz milagres, mas este Deus que é procurado desta forma, antes disto, é o Deus que salva. Ele se interessa pela salvação da sua vida, Ele se interessa pela vida eterna dada a você, que Ele conquistou na cruz. Um pouquinho mais adiante, Mateus 9, dos versículos 10 a 17, Jesus é visto pelos fariseus no meio dos publicanos, dos pecadores. Jesus está com eles, comendo e bebendo, está com eles ali. Imediatamente a visão novamente, se é alguém tão santo, como pode estar no meio de pecadores? Jesus é aquele que anda no meio dos ladrões, no meio das prostitutas. Jesus é aquele que anda do lado da ralé. Jesus é visto sempre no meio do povo, mas a palavra de Deus diz que nunca, jamais ele pecou. Ele não se envolve com pecado, mas está no meio dos pecadores. Porque ele veio, e ele diz aí no texto, ele veio como um médico que procura aquele que está doente. O são não precisa de médico, mas o doente precisa de médico. Ele veio para buscar injustos, imperfeitos e pecadores, porque ele diz que o justo não precisa da atuação de Deus por se achar justo. E ele diz que veio buscar aquele que é pecador, porque ele tem salvação para dar. Irmãos, buscamos esse Jesus que cura. Agora mesmo vamos pedir aqui. Alguns vão pedir, como a Joceleide vai pedir pelo seu tio Francisco, não é? Que está em fase terminal. Irmão, daqui a pouco o pastor João Paulo vai orar. Nós estamos orando pela consolação da família do Léo e da Carol, não é? Oramos tanto. Uma doença séria detectada já no útero da Carol. E esperamos pela vontade de Deus. E hoje de manhã, a criança viveu alguns minutos, eles tomaram nos braços durante alguns instantes, mas o Senhor a tomou para si. E agora nós oramos pela consolação. E é tão bom olhar para a manifestação da misericórdia de Deus num casal que perde dessa forma. E eu me lembrei do Marco Teles, aqui no testemunho dele no sábado, que teve a mesma experiência desse casal, em dizer que entregou para Deus aquilo que era dele. Ele permitiu a alegria de alguns momentos e tomou essa vida que já está no reino, de acordo com os seus eternos propósitos. Então, a cura, do modo como nós esperamos, nem sempre acontece. A solução, como nós procuramos, nem sempre é encontrada, porque a máxima de Jesus é estabelecer dentro do nosso coração a ponte de restauração da comunhão com Deus e nos dar a salvação eterna. Veja bem, Deus, o nosso Deus maravilhoso, Jesus, o nosso Salvador, Ele cura. Ore por cura nesta noite. O nosso Deus, esse Deus maravilhoso, Ele perdoa pecados. Confessemos os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Mas, sobretudo, esse Deus maravilhoso estende a mão para nos salvar. E a salvação dEle é por graça. As multidões andam atrás de Jesus, muitas vezes motivada por coisas que querem ver ou sentir. Aquele que é chamado e tocado por Jesus, abre o seu coração e recebe a salvação e tem a segurança, então, da vida eterna.